Oi humanos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no canal e eu estou muito feliz porque finalmente eu vou gravar um vídeo a falar sobre espiritualidade africana propriamente. Se está relacionado ou não a uma religião, mas antes de entrarmos nesse assunto sobre o que é a espiritualidade africana, como é que podemos praticar e etc, vamos trazer o conceito de espiritualidade. A espiritualidade é um conceito complexo e multifacetado que tem sido abordado de várias maneiras ao longo da história e em diferentes culturas. É uma dimensão da experiência humana que envolve a busca de significado, conexão e um propósito que vai além do mundo material e físico. A espiritualidade não está necessariamente ligada a uma religião específica, como o cristianismo ou o islamismo. As pessoas podem praticar a espiritualidade fora de uma religião, assim como dentro. A espiritualidade busca conexões profundas, interior e exteriormente. A espiritualidade cultiva o desejo de autoconhecimento, de crescimento pessoal. Isso pode incluir a exploração das próprias crenças, valores, emoções e padrões de pensamento, bem como o desenvolvimento de virtudes como a compaixão, a empatia e a gratidão. Muitas tradições espirituais incluem rituais que ajudam as pessoas a se conectarem com o universo, com os cosmos. Pode envolver meditação, yoga, etc. A espiritualidade muitas das vezes está ligada a sistemas de valores éticos que guiam o comportamento humano. Foquem nessa parte. A espiritualidade está ligada a valores éticos que guiam o comportamento humano, as normas da sociedade. E esses valores podem incluir compaixão, amor, respeito pela vida e a busca por uma experiência significativa e alinhada com os princípios elevados. Muitos aspectos da espiritualidade envolvem a ideia de transcendência, a superação dos limites da existência cotidiana e a exploração do desconhecido. É importante observar que a espiritualidade é uma experiência profundamente pessoal e pode variar muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas encontram a espiritualidade através da religião organizada, enquanto outras não. Enquanto outras a encontram através da meditação, da natureza, da arte ou de outras fontes. Agora que ficou claro o que é espiritualidade, vamos lá ver como é que os nossos ancestrais antepassados praticavam essa espiritualidade. Antes da colonização europeia, os africanos praticavam uma variedade de sistemas espirituais e religiosos, que variam amplamente entre diferentes grupos étnicos e regiões do continente. Essas práticas espirituais eram profundamente enraizadas nas culturas e tradições locais e desempenhavam um papel fundamental na vida das comunidades africanas. Aqui estão algumas das formas pelas quais os africanos praticavam a espiritualidade antes da colonização. Através de crenças animistas, muitas culturas africanas eram animistas, o que significa que acreditavam que os objetos naturais, como árvores, rios e animais, possuíam espíritos ou divindades associadas a eles. Esses espíritos eram reverenciados e adorados, e as práticas rituais frequentemente ocorriam em lugares naturais, onde tivesse fortemente a presença da natureza. A outra maneira que os africanos também praticavam a sua espiritualidade era com o culto aos antepassados. A adoração e reverência aos antepassados era uma parte crucial da espiritualidade africana. Acreditava-se que os espíritos dos antepassados podiam influenciar a vida dos vivos, trazendo bênçãos ou desgraças. As cerimônias e rituais eram realizados para honrar e manter uma conexão com os antepassados. Que lindo! Os africanos também praticavam a sua espiritualidade através de sistemas de divindades e deuses. Muitas culturas africanas tinham panteões de deuses e deusas, cada um com um atributo e poder específico. Essas divindades eram frequentemente associadas a aspectos da natureza, do clima, da fertilidade, da guerra e dos outros elementos da vida cotidiana.
Os rituais de passagem eram também uma prática comum na espiritualidade africana. Estava intrinsecamente ligada a momentos importantes na vida, como nascimento, casamento, morte, etc. Rituais de passagem eram realizados para marcar esses eventos e garantir a proteção espiritual e o bem-estar dos indivíduos envolvidos. O xamanismo ou curandeirismo, muitas culturas africanas tinham xamãs, curandeiros e líderes espirituais que desempenhavam papéis importantes dentro da comunidade. Eles tinham a capacidade de se comunicar com os espíritos, interpretar sinais divinos e realizar curas espirituais e físicas. A dança, a música, a arte fazem parte da espiritualidade africana. Frequentemente se manifestava por meio de dança, rituais, músicas, pinturas, esculturas. Essas formas de expressão artísticas eram usadas para se conectar com os espíritos e transmitir histórias sagradas e celebrar a vida. Os outros também eram ritos de iniciação e sociedades secretas. Muitas culturas africanas possuíam ritos de iniciação nos quais os jovens eram introduzidos nas tradições espirituais e cultura da comunidade. Também existiam sociedades secretas, é isso mesmo, que preservavam conhecimentos espirituais tradicionais, compartilhados apenas com os membros escolhidos. Outra também era o sagrado da natureza. A natureza desempenhava um papel central nas práticas espirituais africanas. Montanhas, como já havia referido, rios, cavernas, lagos, entre outros, árvores, eram considerados sagrados e eram frequentemente usados como locais de culto e rituais e prestavam ofrenda, né? Essas foram uma das formas de como é que podemos praticar a espiritualidade africana e como é que os nossos ancestrais praticavam essa espiritualidade. Não precisa ser propriamente numa igreja, apesar de muitos encontrarem o seu lado espiritual dentro de uma igreja organizada, não é necessariamente só és uma pessoa espiritual se estiveres numa igreja, muito pelo contrário. Essas maneiras de praticar a espiritualidade africana só mostram que os nossos ancestrais praticavam e adoravam, né, coisas diferentes do que hoje nós vemos. Né? O continente africano, infelizmente, é maioritariamente cristão e muitos africanos nem têm noção de como é que era a nossa crença, a nossa base da espiritualidade. E é uma coisa tão bonita, assentes em valores tão bonitos e a maior parte não tem conhecimento disso. Antes desse vídeo acabar, eu vou ler aqui uma frase, né, um texto do Isidro Fortunato. Para quem se interessa mais sobre a espiritualidade e cultura africana, aconselho a seguir o Isidro. Ela é tipo fera, ela é incrível. E o texto é o seguinte: Zambi não é um senhor dos exércitos, nem senhor da guerra. Zambi não engravida virgens, nem manda matar crianças. Zambi é um lugar de privilégio dentro da nossa mente. Zambi não é uma realidade externa à nossa condição de mundo. Zambi é aquilo que você se torna quando caminha nos caminhos da nossa ancestralidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Até ao próximo vídeo. Comentem, deixem muito like, partilhem esse conteúdo para que muitas outras pessoas fiquem a saber da nossa cultura, de como é bonita. E eu vou tentar trazer conteúdos que falem mais sobre a África. Espero que vocês gostem. Tchau!